Boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio número 8 do Odonto Insights, o nosso bate-papo sobre odontologia, conhecimentos gerais. Já falamos vários assuntos. Hoje eu tenho um assunto que ele é, muito bom. É uma coisa espetacular que nós dentistas a gente não tem muito conhecimento. Nossa graduação nos ensina. Então hoje nós vamos ter um papo fenomenal aqui. Mas antes de eu apresentar minha convidada, eu quero que você que está me vendo, ativa o sininho, segue lá o canal, ajuda a gente a crescer. Nós estamos num desenvolvimento legal, mas sempre mais é sempre melhor. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui com a Veridiana, diretamente de Maringá, para fazer esse bate-papo conosco aqui hoje, com o tema precificação e gestão de consultório, né? Uma coisa que, como eu falei, Veridiana, e você sabe, a gente não aprende. Dentista realmente não aprende, né? Mas antes de mais nada, se apresenta para nós e para mim também, que hoje estou tendo esse prazer enorme de te conhecer, te Legal. ver pessoalmente. Já te via pelo Instagram, já ouvia falar de você. Tanto, eu acho que eu tive uma vez na faculdade, eu tive Lá uma vez na faculdade no início, no né? início, eu tive uma vez lá com o Isso, Fausto. isso. Então, assim, mas hoje eu tenho esse prazer aqui enorme de te receber. Se apresenta para nós. Beleza. Obrigado. Primeiro quero agradecer, João. Eu também escuto falar muito do professor João, da Unifatesc, né? E, bom, para começar, eu sou enfermeira, não sou dentista, né? Sou enfermeira, mas sou casada há 24 anos com um dentista. Então, acompanho esse desenvolvimento profissional dele, né? E quando eu escolhi fazer enfermagem, João, eu já gosto sempre de dizer isso, que eu escolhi por quê? Porque eu lembro que eu queria alguma coisa na área de saúde, mas eu sempre gostei de organização, de gerenciamento, sempre eu estava no meio de alguma coisa assim. Uhum. E eu decidi que eu queria fazer enfermagem, porque eu fui pesquisar o curso e vi que tinha administração no curso de enfermagem. Então isso me chamou muita atenção. Então eu já fui para o curso com essa intenção, né. E quando eu terminei a minha graduação, fazem só 26 anos que eu terminei, então eu fui trabalhar no hospital de pequeno porte, depois trabalhei com, auditoria na Unimed, trabalhei na Secretaria de Saúde de Maringá por 10 anos, fui secretária de saúde de Marialva, e todo esse processo muito mais voltado para o público, né, Uhum. mas sempre na gestão de UBS, de hospital, de auditoria, né, então essa parte administrativa e gerencial. Até que 2011 eu resolvi fazer um MBA de gestão em auditoria em serviços de saúde. Certo. E aí foi que mudou minha chave para o privado. Né, e eu sempre dizia assim para o Fausto, fui lá fazer para melhorar no meu serviço público e tudo eu via o consultório dele. Então eu comecei a ter aulas de marketing lá em 2011, de contabilidade e comecei a olhar, nossa, a gente não faz isso no consultório, né. E aí eu comecei depois das 6 da tarde, quando eu saía do meu trabalho, ir para o consultório e comecei a mexer um pouco lá e comecei a ver que tinha muito resultado, né. Então quando a gente tem um planejamento de marketing, quando a gente tem uma precificação correta, comecei a ver que tinha futuro. E junto com isso, o Fausto sempre gostou da docência. Quando foi 2013, nós resolvemos fazer um CNPJ de capacitação para dentista, né, que foi quando nasceu o Endoloft, que na época era Invicto, e a gente foi até 2022 com o nome Invicto e depois a gente fez um rebrand e colocamos Endoloft, né. E a partir disso, aí eu comecei a entrar na odontologia de fato. Então entrou mesmo em 2000 e 2022. não, 2014. 2014 Isso. entrou. Aí eu entrei, e aí eu trabalhava parcialmente. Eu dava aula, fui fazer mestrado, dei aula na Uningá por, 7 anos na Uningá, depois 5 anos no Sesumar, sempre na medicina. E dava Certo. gestão na medicina, porque você falou uma coisa interessante, nós da odontologia não dominamos gestão, administração, mas não é só odonto não. A medicina também, os cursos da saúde têm muita deficiência na área de gestão, né. Entendi. A odonto também, claro, mas muitos cursos, né. E aí, quando foi 2022, defini que realmente eu ia sair de tudo, e hoje eu sou full time lá dentro da Endoloft, né. Certo. E quase não dou conta de tanto trabalho que tem de Eu administração. imagino, imagino assim, porque tem esse trabalho todo, tem seus cursos, Tem, tem tudo, então tem.
Isso é uma correria. E você formou aonde? Eu me formei em Londrina, na época chamava Unifil, Uhum. né, que hoje na época chamava Cesulon, hoje é Unifil, né, em 1999. E depois eu fiz uma especialização em saúde coletiva, logo que eu me formei, depois uma especialização em docência para serviços de saúde também. Depois fiz o MBA de Gestão em Auditoria 2011, teve um gap aí de 2005 até 2011, eu fiquei mais cuidando das crianças, trabalhando, né. Aí depois, quando eu terminei o MBA, eu já fui fazer o mestrado, fiz na UEM, lá na enfermagem, e fiz o doutorado, que terminei em 2023, na UEM também, e só que daí foi nas ciências da saúde, com promoção de saúde, Entendi. tá. Então percorreu toda aquela carreira acadêmica Toda. inteirinha de capacitação, MBA, especialização, mestrado e Isso. agora doutorado. PhD não. Não, chega. Falei PhD falei para os meus filhos que se me virem matriculada em alguma coisa assim, pode internar. PhD, mas PhD também acho que PhD não me pega também não, hein, Reverter muito, né. não valeria para mim não, acho que PhD também. Eu tô no doutorado, eu sei como é que é, né, eu tô É. lá no doutorado lá na UEM também, Hã. preciso até me focar nesse negócio aí, senão também tem até o ano que vem para terminar, então eu tenho que dar uma acelerada nesse Acelerar. negócio aí também, porque É, a nossa correria é é. muito a gente começa a colocar dificuldade, nós Com mesmos, né, nós certeza. começamos, né, "Ah, é Mas difícil, é um é isso e aquilo", desafio. mas é desafiador, mas a gente também dificulta um pouquinho essa parte, mas quando a gente foca, a gente vai, né. A Exato. gente foca, a gente vai, né, não sei por que que não foca logo, né, era mais fácil focar logo e pronto, né. Não, e o legal sabe o que que é? A gente fazer eu também fiz mais tarde, assim, o doutorado, você tem um amadurecimento profissional que é muito legal para te Sim, direcionar na pesquisa, né. sim. E eu sempre dizia assim para minha orientadora: "Eu só queria ser rica, porque daí eu queria só estudar, entendeu, mas eu não tenho como fazer Não isso, deu ainda, ainda não eu tenho que deu. trabalhar e estudar, né". Mas Sim. foi muito legal, Ah, bacana. bacana. Você falou uma coisa, assim, muito interessante nessa parte da gestão, de gerenciamento. Eu iniciei minha faculdade em 2000, em Cuiabá, né, na Universidade de Cuiabá, UNIC. Uhum, E no meu último ano, eu tive uma disciplina chamada, ah, Organização de Consultório Odontológico, uhum, chamava-se isso, né. legal. Mas foi a única parte da minha carreira toda, até hoje, por exemplo, em que eu vi realmente algo sobre gestão de consultório, porque depois o que eu vejo, o que eu vi, muito curso no YouTube, Uhum, algumas coisas, mas, o dentista ele não tem. E eu também comecei a dar aula em 2006 na uhum, faculdade, né. Comecei em Porto Velho quando eu morava lá, uhum. né, na faculdade São Lucas. E então eu fiquei 3 anos, eu via toda a grade curricular. Não existia nada, em nada de administração, de organização, de contabilidade, não tinha nada de direito, Uhum. não tinha nada. Não tinha noção de direito, por exemplo, não tinha nada, né. E aí depois eu vim para cá de volta, que eu sou daqui de Paranavaí, mas eu fui para Porto Velho, né, quando criança. Aí voltei para cá e fiquei de 2013 até 2020 dando aula no curso técnico aqui, né, curso técnico de Uhum. saúde bucal, né. Legal. O curso técnico tinha gerenciamento de consultório, no Uhum. curso técnico tinha, né. E eu vi que o técnico de enfermagem também tem administração, né. E me puxa na cabeça assim, por que raios que daí a odonto não tem, Uhum. né. Porque eu puxava assim, o TSB tem, né, alguma tá certo, 6 meses, mas tem. Mas já introduz, né, Mas pelo tem. menos o assunto. E o que eu vejo muito é assim, o dentista realmente delega para sua técnica Uhum. uma parte que deveria ser dele, Uhum. né. A organização do consultório em si, gestão de estoque, gestão de produto, compra, Hum. né, e isso, se a gente pega para analisar bem, não é fácil de fazer, né, Não, não é não é um fácil. desafio, né. Na realidade, assim, ó, o que eu vejo é que o dentista, eh, a maioria, né, Uhum. tem a característica de não gostar dessa área, achar essa área chata. Ele já escolheu o odonto, porque ele não gosta muito da área de exatas, de administração, é uma Uhum. área diferente, né.
não tem problema, eu sempre falo assim: "Não tem problema você não gostar", né. Eu, por exemplo, adoro. Tem muita Sim. gente eu sou questionada todos os dias, minha filha é dentista, meu marido é dentista, eu trabalho com dentista, "Por que que você não fez odonto até hoje?". E eu todos os dias falo: "Jamais eu faria odonto". Nunca foi um curso que eu quis e não tenho a mínima vontade de sentar e mexer na boca de um paciente. Tem nada a ver o que eu faço com a odontologia, apesar de ser Uhum. junto, eu trabalho na odontologia, mas com o exercício da profissão não tem nada a ver, né. Então assim, eu gosto, e a maioria do dentista não gosta, mas o que é importante é ter uma noção Certo. e valorizar o tanto que o dentista valoriza a questão técnica, porque eu vejo que o dentista se dedica a aprender a fazer uma periodontia, uma dentística, uma endodontia bem feita, valorizar a gestão, porque tão importante quanto o conhecimento técnico é a gestão dentro de um consultório. Certo. Então, assim, se ele não quer fazer, não tem problema, ele fica trabalhando como dentista, mas ele precisa ter alguém que faça. Sim. Né. E ele precisa pelo menos saber supervisionar e ver se o caminho dessa pessoa está percorrendo está correto, está trazendo resultado, né. Eu acho que a gestão hoje ela tá tão importante, ela sempre foi, né, Uhum. mas hoje eu acho ela, assim, o dentista ele tá sentindo mais necessidade de ter essa gestão em Básicas. coisas básicas, como, por É, exemplo, um próprio recibo, hoje a gente não está podendo passar o recibo, tem que ser via digital, é. né. Exatamente. Assim, dentista hoje ainda não sabe também, não são todos que sabem disso, É, né. exatamente. O pessoal da graduação do quinto ano hoje, Hum. lá da faculdade, acho que ainda não sabem, acho que ninguém ainda passou para eles isso, Uhum. né. Que Exa até a gente passar um recibo hoje, a gente precisa ter uma gestão correta e saber que é tudo na internet. uhum. Não é mais aquele bloquinho que Que compra fazer. na papelaria e você assina, bate o Eu carimbo e vou pronto, né. além, né, que você tem que ter um bom contador, porque às vezes eu vejo que o dentista procura o contador só na hora que deu o problema, Só. entendeu? Tem um contador para fazer um planejamento, e quando você vai fazer um planejamento de um consultório hoje, você vai ver que você vai ter que ter um CNPJ. Sim. E você tendo CNPJ é nota fiscal, você nem faz mais recibo, é Uhum. nota fiscal que você tem que fazer, né, e não tem por onde correr hoje, tem que estar tudo legalizado, tudo bonitinho, tudo certinho para você conseguir E sobreviver. era outro ponto que eu ia falar, era esse assim, né, a gente vê, ah, quando eu falei com o Rodrigo Dourado aqui, né, Aham. a gente conversou bastante assim, o que o acadêmico pode fazer quando ele sair da faculdade, né. Isso, Ele pode trabalhar como autônomo, ele pode abrir o consultório dele, ele isso. pode, trabalhar terceirizado, ele pode trabalhar na maquila, ele pode trabalhar num grande leque, Muito, né. é. E também nos episódios anteriores eu falei com o contador, né, Uhum. para saber assim, até onde vale a pena eu ser pessoa física, Fica e outra até jurídica. onde vale a pena eu ser a partir de onde vale a pena eu ser jurídica. Isso. E isso também, querendo ou não, é gestão. Isso Total. é gestão. E isso a pessoa tem que entender, ela tem que saber na carga tributária dela, quanto é que ela paga, né, quanto que ela se enquadra na pessoa numa simples nacional, Exato. quando que ele vai para um outro: "Ah, meu consultório ficou imenso, eu tenho 10, 15 cadeiras". Já tem que ir para um lucro presumido, será? Tem que ir para um lucro real? Exato. Entendeu? Isso tudo a gente não aprende. Não aprende. Isso a gente não E aprende. sabe o que é legal, João? Que assim, preço é um tema que chama muita atenção. Se a gente Sim, quiser fechar um curso ou uma palestra lotar, você fala em preço para sim. dentista, que todo mundo quer. E aí, quando eu chego lá, eu falo assim, gente, ensinar a formulazinha é facinho de ensinar. É isso que tem que ter no preço, isso, pronto. Só que você fazer o preço é difícil, por quê? Porque não é solto, ele é dentro da gestão. Então, é exatamente o que você falou. Primeira coisa, por exemplo, tem que ter imposto, mas qual vai ser o imposto que eu vou colocar? Sim. Eu estou no Simples Nacional, eu não estou, eu estou como microempresa, tem como ser MEI? Muitos dentistas perguntam, né, É, e não ou eu não pode. pode, eu estou como pessoa física e não como pessoa jurídica, então como que você sabe sua alíquota? Já começa aí, Uhum. né, então como que eu vou calcular se eu não sei minha alíquota, Sim. né? O preço tem que estar dentro de um planejamento estratégico, como que eu quero me posicionar no mercado? Eu quero me posicionar como um super especialista, é uma faixa de preço. Eu quero me posicionar como uma clínica popular, é outra faixa de preço. Ah, mas qual que dá mais lucro? Depende. O plano de negócio bem feito, Sim. todos dão muito lucro.
Entende? Só que você tem que ter plano de negócio. Então, o teu objetivo, a tua equipe, o serviço ofertado, tem que falar, tem que estar tudo em harmonia para Sim. você ter um preço em harmonia e aí teu negócio funcionar. E isso acaba girando aí também, a gente fala nessa gestão, o paciente em si também, porque você pensa, né, "Ah, eu vou no doutor fulano de tal, que ele é top e o preço dele é alto, Uhum. só que o cara entrega mal". E aí também, ele tá errando tudo aqui também embaixo na própria gestão Exato, dele, exato. no que ele tem que fazer, né, ele tem que ir, o que que ele tem que comprar, É. né, e como ele cobrar também, porque na verdade, o preço ele é muito difícil de fazer preço Com nesse aspecto certeza. ele é muito perdido, né, porque como é que eu sei meu preço? Ah, vejo que meu vizinho cobra tanto, Isso. o da frente cobra tanto, eu vou ficar Qual no meio termo, eu estratégia, vou né? ficar no meio termo. Só que o vizinho aqui compra o material X, o outro Y compra o W. Exato. E aí? E a sua instalação, Sim, e como que é que você fornece, né, o que que é que você oferece. sim. Só que se você está bem embasado, quando o teu cliente vem discutir preço com você, você sabe argumentar com ele, e você Sim. tem segurança para isso. Agora quando você não está bem embasado, e eu coloquei o preço porque o vizinho colocou, Uhum. você não tem argumento, A e gente aí usa você vai fazendo a gente usa muito assim, é que o meu material é tal, só isso, só, né, só só isso. isso. Porque eu lembro que quando eu comecei, olha que idiotice, quando eu comecei, eu falava assim: "Não, mas é que a minha resina é da 3M", você conhece a 3M, né? Marca mundial. Mas olha que idiotice que eu falava, assim, não tinha embasamento Isso, nenhum, nenhum, nenhum. exato. Não falava da minha mão de obra, do meu produto, do que eu É, faço, da minha clínica. Só não, mas é porque minha resina é 3M, olha. é, E exato. ainda existe muito, não existe? Muito. Inclusive, você já ouviu falar numa regrinha que eu descobri faz pouco tempo, não faz muito tempo não. Uns dentistas comentaram comigo, a gente fazendo um curso lá em Campo Mourão, um pessoal mais velho. "Olha, eu tenho uma regrinha que é legal". Eu falei: "Que regrinha que é legal?". É assim, ó, você pega o valor do material e multiplica por 3. Então, vou fazer uma pergunta para você, quanto que você gasta num material para uma restauração? Ah, você coloca para mim aí R$ 60. Então você multiplica por 3, por 180 você pode vender a sua restauração. Era isso que era a regrinha, eu falei: "Nossa, eu Ô nunca tinha louco. escutado falar isso". Então, eu não sei da Eu fundamentação. já ouvi na prótese isso, eu já É? ouvi na prótese, é assim, Pega o do quanto protético? isso eu lembro que os meus professores me falavam assim: Hã. "Ah, como é que você coloca preço numa prótese total?". Você pega o que o laboratório te cobra, você tem que ganhar 200%. Aí, Aí então aí falava bem assim: "Mas por quê?". Fala: "Não, porque se você tiver que repetir, você ainda tem a tua margem de 100% de lucro". Eu ouvia isso na ai, tá prótese, vendo? eu Vezes ouvia isso na 3. prótese, então era assim: "Ah, o protético me cobra 500, não, então eu tenho que cobrar 1.500, porque se eu tiver que repetir, eu ainda tenho 500 de lucro", É, né. é. Eu ouvia isso, por exemplo, na prótese, mas agora na restauração eu nunca tinha ouvido. É, e eu achei também muito legal, eu falei: "Nossa, eu nunca ouvi falar nisso". Mas na realidade o preço ele tem N componentes, né. É, era isso que eu ia falar agora, porque assim, quando essa regra, ela é muito Simplória, né. simplória, muito rasa, né, Uhum. porque como que a gente calcula, por exemplo, a quantidade de resina que eu vou gastar na restauração, né? É uma coisa assim, eu passei o ano passado, né, no congresso da faculdade, uma tabelinha de 3, 4 artigos que eu tinha achado de precificação, né, Uhum. para mostrar para eles, assim, que a resina de R$ 100 e uma resina Não de vale a R$ 600, quanto que dava de custo para saber quanto é que cobra, porque era justamente a minha justificativa besta e simplória de que Uhum, era 3M, uhum. né, que você vai em alguém que fala bem assim: "Não, mas é porque eu uso a resina premium". Que é o melhor, né. É, mas na verdade e se você usa essa regra, nem você sabe o que você ganha, nem Exatamente. você sabe o porquê que você está ganhando, né. Uhum, Você só sabe que você tem lucro, mas da onde? Por quê? uhum. Ou às vezes você fala: "Não, já que a minha não é a premium, eu tenho que cobrar tanto", mas ele nem sabe também quanto é que deu de custo, Exato, né. exato. A prótese seria mais fácil, porque você sabe o preço do protético. É, Você sabe que o protético cobra X, é. né. Agora um canal, Hum. uma restauração, é uma coisa que a gente Então, não na sabe. realidade, assim, o que eu vejo que era uma grande dificuldade, quando eu comecei a olhar preço dentro da odontologia, eu via muito difícil é isso, é a questão do material. Porque Aham. vocês usam para fazer um procedimento muitos materiais. Sim. Aí vamos além.
Depende da escola que você vir, você vai usar uns materiais. Sim. Dependendo da escola que você vir, outros, não é? Sim. E às vezes profissionais excelentes, mas com filosofias diferentes, porque, inclusive, quando eu descobri, porque, por exemplo, na medicina é mais fácil, são menos materiais quando a gente Sim. trabalha. Agora, o odonto não. E aí, quando eu descobri que, por exemplo, um determinado material, ele pode ser restaurador, mas ele também pode ser obturador, mas ele também pode. Aí faz uma salada na Sim. cabeça da gente, né? Vira uma loucura. Isso. E aí, quando você eu vou falar uma coisa que é a primeira coisa que eu sempre falo que impacta, por incrível que pareça, o material é o mais barato. É o mais barato. É isso que quando eu fiz, quando eu fiz com os alunos a tabela, eu coloquei tudo. Coloquei assim, ó, uma caixa de luva tá R$ 30, vem não sei quanto, você gastou tantos centavos. O isolamento simples é R$ 30, você gastou 16 centavos, né? Gastou, quer dizer, R$ 1. Aí quando chegou no fim lá, que eles viram que uma resina que seria uma resina normal de R$ 100, ele teve um custo só de 30. Aí quando eu coloquei para resina que custava 600, o custo subiu para tipo 45. Isso. Né, eles falaram bem assim: "Ô louco", eu falei: "Tá vendo? Vocês não sabem nem da onde. Não Mas eu sabem nem da faço onde". um exemplo bem facinho, olha aqui. Eh, Vamos pensar na agulha de anestesia. Aham. Anestesia para mim, eu brinco, que para mim gestora, anestesia é marketing. Claro. Você com uma boa técnica anestésica, bom material e tendo um bom resultado de anestesia, você ganha o paciente para o resto da vida. Tua recorrência está aqui, na anestesia. Se você pegar uma agulha daquelas marquinha bem vagabunda, você vai pagar aí o quê? Numa caixinha com Hum, 100 sei lá, uns unidades, é 30 100 reais. unidades a caixinha, né? Uns R$ 30, por R$ exemplo. 40, vamos É, colocar. Então 40 centavos. Você pegar a melhor marca, você vai gastar quanto? R$ 150? não gasta, não é R$ 2 por agulha. Não é R$ 2. Você tá falando, você gastou uma agulha por anestesia. E sem falar o anestésico, dá na mesma também. Dá na O tubete de vidro, o tubete de mesma, plástico e entendeu? economiza por besteira. Você está falando de economia de R$ 5 num procedimento, num resultado, porque você já viu o que que é um bisel de uma agulha ruim e um bisel de uma agulha que Sim, desliza? sim. Não tem como o cara sentir, entendeu? Ele vai te elogiar após a vida, você ganhou o paciente ali. Sim. E aí o pessoal fica lá, não, eu vou economizar nesse. Eu sempre digo assim: o que assusta é um fator psicológico, o dentista. É porque ele vai na dental, ou chega da dental, entrega. Hoje ninguém mais vai na dental, né? Só antigamente. Mas chega entrega uma caixinha desse tamanhozinho aqui, R$ 3.000. Só Bem que o isso. que que você faz com essa caixinha de R$ 3.000? Uma compra de R$ 3.000 para o consultório de uma cadeira é uma compra É uma compra enorme. enorme, entende? Para fazer o básico, né? Clínicas, eu não estou falando de coisas muito específicas, mas se você for fazer endo, prótese, dentística, coisa básica, 3.000 é muita coisa, né? E, e aí isso não significa no orçamento, no faturamento do consultório, uma coisa muito, muito alta, uma Sim, porcentagem muito alta, né? sim. Então, assim, o material é o menor custo que tem. Em compensação, e que o dentista se preocupa muito, em compensação, o que tem de maior custo, o dentista não se preocupa, que para mim são duas coisas: imposto e risco, Uhum. né? São duas coisas que o dentista não se liga de ver. Se eu perguntar hoje para o cirurgião dentista qual é a alíquota que você está enquadrado hoje, ele não sabe Não responder para sei. mim. Você não sabe. Eu não sei. Só sei que eu sou Simples Nacional, por exemplo. Mas dentro do Simples, você pode ter uma alíquota Tem, de 6% até até 30. 33%. Sim, Entende? Dependendo do teu faturamento, sim. né? E isso é planejamento que você faz com quem? Junto com o teu É contador, contador. né? Teu contador. E muitas vezes o contador, ele simplesmente vai tocando. Se você não chamar esse contador para dizer assim, de vez em quando eu chamo o meu, eu falo, epa, epa, como é que tá essa alíquota? Olha as DAS que chegaram, as DARF que chegaram para mim, tá muito alto. O que que nós vamos fazer? Grandes empresas, exatamente isso. Por que que tem mais que um CNPJ? Por que que trabalha de alguma forma ou muda, o enquadramento tributário, para que ele possa trabalhar sim, pagando os impostos corretamente, mas trabalhar com uma gestão bem feita, Sim. para quanto menor for a alíquota, melhor, Claro. né. Esse é o primeiro. Qual que é o segundo grande vilão? É o risco. Você falou aqui, teus professores lá falavam: "Cobra 200%, se Sim. tiver que refazer, Você ainda tem, você você ainda tem tem, você ainda tem 100% 100%". de lucro ainda.
Então, na realidade, a odontologia, como as profissões da área de saúde, a gente tem um risco de que pode dar certo e não pode dar certo, né. Esse risco vai muito da capacitação profissional, do material que você usou, mas também vai o risco biológico. Às vezes teu organismo, por algum motivo, ele não adequou aquilo, rejeitou, né. E a gente sabe, por exemplo, um implante, não quer dizer que vai ósseo integrar, Sim. não é? Você corre o risco de ter que refazer. Então você tem que ter o risco biológico calculado no teu preço e você tem que ter ainda o risco de inadimplência. Por quê? Porque você pode fazer algum procedimento e não receber, não é? Então tem que estar calculado no preço. Tem, por exemplo, algumas grandes redes da odontologia que elas têm um preço mais elevado. Você já ouviu falar isso? Que às vezes é uma clínica considerada popular, mas que você vai olhar o preço final, ela parcela muito, mas o preço final Isso final é dela alto, né? é alto. E por que que é alto o preço final dela? Porque eles colocam um risco alto. Porque eles parcelam em quarenta e oito Ele já tem uma vezes. porcentagem que eles acham que é uma porcentagem que não recebe, né? Exatamente. Ele parcela em 48 vezes no boleto, por exemplo. Quando ele faz isso, ele sabe que o risco de inadimplência é muito alto. Então ele coloca embutido no preço, já esse risco, entende? E o dentista não para pensar isso. E aí você vai me falar assim: "Mas como que eu sei o risco da inadimplência?". Então, boa pergunta. O risco da inadimplência você tem que medir no teu próprio consultório com série histórica. Sim. Então, o ano passado, quanto que o cirurgião dentista João produziu, vendeu e quanto que ele teve de inadimplência? E esse risco ele está muito associado, ele anda ali junto com o processo de recebimento, a gestão desse processo. Então, assim, você quer ver uma coisa que dentista faz extremamente errado, e eu falo, nesse quesito vocês deveriam copiar o médico. Lá dentro da Endoloft eu falo, copia o médico. É, por exemplo, não diferenciar o que é consulta de procedimento. Uhum. Consulta é consulta, procedimento é procedimento. Se eu vou num dermatologista, chego lá e falo: "Eu tenho uma pinta aqui, eu queria olhar essa pinta para tirar a pinta". Ela faz a consulta, olha a pinta e fala para mim assim: "Viridiana, você tem que tirar". Ela já vai tirando a pinta? Não. Nunca. Marca pra ir lá. Aquele momento você pagou a consulta, você fez a consulta e ela vai te reagendar. Você vai sair, vai agendar, vai ver a papelada, se vai ter que liberar de convênio, se você vai pagar, que jeito você vai pagar e agendar. Isso que tem que ser na É que a odontologia. odontologia tem muita olhadinha e já vamos resolver. E o dentista tem esse hábito, e esse Sim. hábito foi passando culturalmente. Então, se vem aqui fazer uma consulta, é uma consulta. Você vai deixar 30 minutos, aí você vai conseguir organizar a sua agenda. Sim. Porque chega para 30 minutos de consulta, você fica 2 horas com o cara, e a sua agenda, como que tá? E a tua hora técnica, né? Uhum. Então, se você tem esse processo bem feito, por exemplo, na endodontia, você vai me perguntar: "E na endo, como que vocês fazem?". A endodontia é pior, porque tem dor, né? Sim. E aí você tem que ter um treinamento de funcionário, de secretária, muito bem feito. Quando eu treino a secretária, ela sabe se naquele momento o paciente está pedindo realmente uma consulta Ou já o ou uma tratamento. urgência. Ou já o tratamento, né. Exatamente. Se ela classifica como urgência, o meu valor é X. Se for consulta, o meu valor é Y, né? Uhum. Então, se é urgência, ele já sabe que ele vai ter que abrir, que ele vai ter que medicar, que ele já tem tempo para que e já foi cobrado para isso. Só que o paciente não vai entrar sem pagar. Né. Então entrou, pagou a consulta, fechou, vai ter que fazer realmente a endo. Então nós vamos remarcar, Sim. a endo vai ser tanto, o termo de livre consentimento é esse, o contrato é esse, dia tal você volta para fazer a endo. E aí você recebeu antes, não existe essa de receber depois, lugar nenhum a gente faz para receber depois. Então se eu tenho esse processo bem estabelecido, eu vou ter um risco de inadimplência do quê? De 5%. Sim, baixo, né. Bem Baixo. baixo. Agora, se eu não tenho isso, eu vou lá, eu faço a urgência, eu tiro a dor, ele vai embora e nunca mais volta. É.
não é? Eu sei porque no consultório do Fausto era assim, Sim, lá no porque daí, começo. então agora a gente vai continuar, quando eu vier para a próxima consulta, Isso. aí eu já começo a pagar, pode ser? Isso. Ah, pode ser, Aí você né? tenta agendar, não consegue, Não "Ah, hoje eu não consegue mais, consigo, ou amanhã eu não consigo", e você perdeu, sim, entende? sim. Então, na realidade, vai muito de como está essa estratégia. Risco baixo, eu coloco aí pelo menos 5%, né, de Uhum. inadimplência. Risco alto, você colocar 40% é muito Nossa, alto de 40% é inadimplência. muito alto. Só que se você fizer o tratamento inteiro parcelado em 48 vezes no boleto, talvez é esse o resultado que você vai ter. Quando eu trabalhei numa grande rede aqui, Tá. né, essa grande rede ela trabalhava com um gerente técnico e um financeiro, Uhum, né, eu era o gerente técnico, né, uhum, e tinha o Marcos, que era do primeiro podcast, ele era o financeiro. O uhum. Marcos é um cara, assim, muito inteligente, que ele já foi gerente de banco, contador, então a Ah, parte já, a aham. parte ali Administrativo. financeira, ele sabia muito. E aí uma vez a gente pensou em comprar essa rede, né, Aham. falou: "Ah, vamos comprar? Vamos". Aí a gente fez mais ou menos essa conta mesmo, a gente falou bem assim: "Ó, no primeiro ano a gente pode parcelar só em tantas vezes, no segundo em tantas vezes, para chegar num terceiro ano a gente conseguir", acho que na época era 36. A gente consegue fazer em 36 vezes, porque a gente já rodou tudo, a Aham. gente já rodou toda a carteira, que a gente contava com 12%. A gente falou bem assim: "Porque com 12% de inadimplência, a nossa carteira ainda roda em cima do que a gente quer ganhar", né. Porque Isso, daí a gente falava bem assim: "Ó, eu quero ganhar X, então é X para cada um". Então vamos fazer a conta. A gente fez toda a conta, isso. aí eu falei: "Ó", só que eu falei: "Você que faz, eu não, essa conta eu não sei fazer", Aham. né. Aí ele fez tudinho, ele falou: "O primeiro ano tem que ser em não sei quantas vezes", acho que era 12, depois era 15, e por último, acho que daí já pulava para o 36, que ele viu que dali já dava para girar com o nosso salário sem alteração, Uhum, né. uhum. E era justamente nessa conta, pensando nos 48, 36, 60 vezes, mas que daí gira o boleto, É, né, que exatamente. daí gira o boleto. E pensando ainda que, a gente pensava que aí a gente tinha lá um método de pagamento de CDC, né, Uhum. que daí a gente falava bem assim: "Ó, só que mesmo assim a gente tem que vender 10% nosso tem que ser CDC". Isso, Né, isso. 10% nosso tem que ser CDC, e aí o restante a gente fica sossegado, E aí né. você vai monitorando, Era. porque na realidade às vezes a gente planeja e não dá exatamente isso, mas se você tem planejado e você vai monitorando isso, você vai vendo que: "Opa, tá dando certo ou não tá dando". Sim, E aí a gente refaz, né. sim. Então assim, outra coisa que eu acho que é uma deficiência muito grande dentro dos consultórios. As pessoas não sabem, se eu perguntar assim: "Qual foi teu faturamento esse mês exato? Qual foi o teu custo fixo, teu Uhum. custo variável e qual foi sua margem de lucro?" Não sabe. Não sabe. Ele sabe o bolo que entrou. "Olha, eu só Eu ganhei 10, 20, ga mas entrou 20.000, mas eu nem sei, nem vi esse dinheiro, ele aí chega sumiu". chega no final do mês só tem 3. Aí você fala Exato. fala: "Pra onde foi?". Para onde foi, né. Uhum. Então assim, é o correto, você tem que ter, eu tenho isso e eu até guardo com bastante carinho desde quando eu comecei a trabalhar com Fausto, desde 2010, as minhas planilhas. Então Sim. assim, planilha de Excel simples, né, aonde tudo que foi de custo fixo do consultório, tudo que foi de custo variável do consultório, e depois tudo que teve de lucro, eu consegui manter a margem de lucro, que é outro grande discussão. Eu quero ter 100% de lucro, eu quero ter 5% de lucro, eu quero ter 10, depende do teu plano de negócio. Se você trabalhar com uma classe social mais baixa, você vai ter que colocar uma margem de lucro menor. Sim, Só que com essa margem de lucro menor vai girar tem que mais, ter girar bem maior mais. demanda, Uhum. e depois o resultado em espécie real vai ser o mesmo que talvez um que tem uma margem de lucro maior, gira Gira bem menos, menos. mas no final que sobrou para esse exemplo A, R$ 20.000 e sobrou para esse exemplo B, vinte mil 20 mil reais. reais, só que Só que foi o plano de o negócio feito. caminho o caminho são di os Isso. caminhos são diferentes para o mesmo fim, né, só que tem que ter esse pensamento aí de como fazer, né. Exatamente. Eu também já tinha visto um outro curso, e que me chamou a atenção foi no Instagram, falando bem assim: "Ô dentista, por que que você quer chegar no final do dia e receber R$ 100 atendendo", quanto que ele falava assim: "Atendendo 15 pacientes, se você pode ganhar esses R$ 100 atendendo só 8", Isso. né. E aí foi nisso daí também que eu comecei a me ligar um Pensar, né. pouquinho, porque eu falei: "Pô, às vezes a gente trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto para chegar lá,
e conseguir, mas se eu mudar um pouquinho o meu foco, mudar um pouquinho o meu planejamento, meu plano de carreira, eu Isso. chego lá da mesma forma. Mas é esse olhar. E como que a gente consegue ter olhar? Tendo dado, Sim. né. Então eu preciso ter dados, eu preciso saber, que mês a odontologia tem bastante sazonalidade, entendeu? Tem. Que mês que entra mais, que mês que entra menos, que eu tenho que fazer, né, nisso, que dá para eu trabalhar, né, qual é a receita que eu quero ter. Então eu vejo que, assim, o fundamental é o planejamento, né. E, assim, muitas vezes as pessoas falam: "Mas onde que eu vou buscar esse dado?" Não sei, a gente tem que procurar. Às vezes você acha o dado na literatura. A gente falando de risco, por exemplo. Risco da endodontia. Eu desculpa, João, eu falo muito da endodontia, Assim, porque é o meu dia a dia. totalmente justificável. Eu já ia falar de prótese, Você meu ia risco na falar prótese. então, o risco da endodontia. Desde 1990 tem artigo publicado falando que 10% das endodontias vai dar ruim. Você pode usar a melhor tecnologia, ter os melhores equipamentos, melhor material, mas vai dar errado por causa de anatomia, por causa de micro-organismo e tudo mais. Então a gente já sabe que 10% é. A literatura me trouxe isso. Então, no mínimo 10% eu tenho que considerar. Lá na Endoloft, por exemplo, hoje o Fausto atende ainda clinicamente, né, os pacientes, mas normalmente chega paciente de alta complexidade. Então, assim, uma perfuração, uma lima fraturada, um dente muito calcificado. Se ele só pega esse tipo de paciente, eu vou considerar 10%? Não, eu tenho que considerar no mínimo Pode 15%. tentar. Posso aumentar, porque o risco de não dar certo um caso complexo é muito maior do que o risco de não dar certo um caso mais simples, né. Então a gente tem que colocar isso, mas isso tudo tem que ser planejado e estruturado. E eu vejo que essa relação com o preço as pessoas não planejam. Sim. Por isso que eu falo, você vai que eu vejo? Você falando do recém-formado, né, eu quero montar um consultório. Primeira coisa que ele faz, vai ver o ponto, é ou não é? É a Sim. primeira coisa. "Nossa, eu vi ali na esquina, perto da minha casa, achei bonitinho o prédio, Precisa de pouca reforma. precisa de pouca reforma, eu vou pegar o ponto", é a primeira coisa. Segunda coisa, ele vai atrás de alguém que vende cadeira odontológica para fazer o planejamento interno. Aí ele chega na vigilância sanitária, né. Aí Uhum. quando ele chega pra gente, ele chega assim: "Nossa, não estou conseguindo a liberação, já faz 6 meses que eu vi o ponto", e não fez um plano de negócio, né. E eu falo, o ponto para mim tem que ser o terceiro item. O primeiro item é começar a fazer o plano de negócio e entender quais serão as características do teu negócio. Uhum. Se você é protesista, é claro que teu carro-chefe vai ser prótese. Prótese vai atender o quê? Criança? Não. Sim. Prótese vai atender é reabilitação, é adulto, não é? É Sim. diferente. O cara é ortodontista, é outro plano de negócio, é outro tipo de clínica. Então você vai chegar no final e ver que o ponto tem que ser outro, Sim. que o planejamento tem que ser aí quando você começa a fazer essa linha do planejamento estratégico, dos processos, aí você chega fácil Aí é fácil. no preço, né. Mas preço é um negócio assim, vamos lá, montei. Ou uma pessoa que já Já está tem. no negócio, né. Por que que o dentista, na bem da verdade, ele não sabe colocar preço? Quais são os aspectos, de modo geral, né, que você falou? A parte tributária, beleza. Uhum. Mas eu vejo uma coisa que a gente tem muita dificuldade, como que eu calculo minha hora clínica? Hum. Porque a gente sabe o valor de Vamos uma lá, resina, sabe o valor de mas como é que eu calculo a minha hora clínica, outra grande dificuldade. não achando assim: "Ah, eu acho que a minha hora clínica é R$ 50. Perfeito. Como que eu calculo uma hora clínica? Então vamos lá. Ó, primeira coisa, vamos entender o que que é hora clínica. Aham. Hora clínica é quanto que vale uma hora de atendimento, considerando suas despesas fixas e o prolabore do dentista. Certo. Então agora vamos para o segundo conceito. O que que é prolabore? Prolabore é o salário que a gente ganha por exercer determinada função. Então, você é dentista, para atender como dentista, quanto que custa a tua hora pro Hum. labore. Eu sou gestora, para fazer os cálculos, para fazer planejamento, para fazer tudo que eu faço lá, quanto que custa a minha hora, né. E aí a gente já começa com o grande nó, né. Não tem isso escrito em lugar nenhum,
ou pelo conselho, ou um sindicato da odontologia que diga que o salário do dentista tem que ser tanto, Tem que ser tanto. né? Sim. Depois de começar a estudar sobre isso, eu descobri que tem uma lei de 1961, quantos anos atrás, que ela fala, é uma lei federal, e ela fala o seguinte, que médicos e dentistas devem ganhar 3 salários mínimos por 20 horas trabalhadas semanalmente, tá? Então, se eu trabalho 20 horas, 3 salários mínimos, eu vou pensar que 8 horas de trabalho deveria ser 6 salários mínimos. Hoje o salário mínimo, se eu não me engano, está 1.507. Então daria algo em torno de R$ 9.400 se eu trabalhar 40 horas. 40 horas trabalhada, salário mínimo, estou falando de salário mínimo. Então, quem que ganha o salário mínimo? Aquele que tem a formação mínima, é aquele que está saindo da graduação, Sim. não é especialista, não é isso? E é claro que se eu vou me capacitando, eu vou aumentando. Vou subir no meu nível. O doutor João, com tantos anos de formado, doutor, professor de uma faculdade, ele não vai ganhar 9 salários mínimos por 40 horas trabalhadas. Aí ele vai calcular salários mínimos a mais, tá? Então, se você pensar em R$ 9.400, em torno disso, por mês, 40 horas trabalhadas semanalmente, dá 160 horas por mês, certo? 160 horas vai sair em torno de 53, quase R$ 54 a hora, só do Prolabore. Eu tô falando só para atender, Sim. sem colocar Sem nada. imposto, sem nada, Sem nada. para ganhar limpo, tá? Aí o custo fixo varia de cada local, né? Então, se você tem uma clínica luxuosa, num bairro luxuoso, aonde você vai pagar R$ 10.000 de aluguel por 100 metros quadrados, né? Se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, que jeito que é essa clínica, se tem condomínio, se não tem, se tem internet, se não tem, aí depende, né? Aí os custos fixos entram daí, funcionária, água, luz, telefone, internet, aluguel, Tudo taxa de aquilo lixo, entra que tudo você tem que isso. pagar todo Todo mês, mês. independente da quantidade de que você atender. Certo. Aí algumas pessoas perguntam, uma pergunta bem frequente é assim: energia e água, se tem paciente você gasta mais, se não tem você gasta menos. Eu coloco tudo no custo fixo, Tudo uma fixo. média, Sim, e coloco no custo fixo, tá? sim. Beleza, então coloquei lá. Se você tem R$ 10.000 de custo fixo, com mais o Prolabore, 9 e pouco, você vai pegar 19.000 e dividir por 160 horas Que é quantas horas eu trabalhei. por mês. Essa é a hora clínica, Certo. certo? Tá, e se você tem uma clínica com 10 cadeiras? Você vai dividir por 10 cadeiras, só que também você vai colocar 10 Você vai Prolabores. colocar 10 vezes, multiplica por 10. O que você vai dividir entre 10 é só o custo fixo. Sim. Aí abre um parênteses. Hoje, no meu pensamento, não dá para você ter clínica mais com uma cadeira só. Por quê? Porque o custo fixo, João, você quando formou, você com certeza viu muito dentista que era ele e a recepcionista. Sim. E tudo acontecia normalmente, e ele ganhava muito dinheiro naquela época, não é isso? Hoje já não é assim, é o que você falou, cada vez mais o mercado está diferente. Por quê? Antes, não te cobrava que você tinha que ter laudo do ar-condicionado. Antes, não te cobrava que você tinha que dedetizar fielmente, limpar a caixa d'água, que você precisa ter laudo do Do raio-x, raio-x. que você tem que ter laudo ocupacional dos teus funcionários. Tem um funcionário, você tem que pagar R$ 1.000 de laudo no ano para dizer que a saúde ocupacional está legal. Você não precisava ter contador, você não precisava ter advogado. Eu tenho um sistema, eu tenho um advogado contratado preventivamente. Por quê? Porque se eu vou fazer um contrato, ele olha antes. Às vezes até uma resposta no WhatsApp. Eu tenho que constar se está tudo certo, se eu não estou infringindo lei. Não é isso? Você não tinha que ter esse monte de coisa. Então hoje, além do aluguel, você tem muita coisa, resíduo que você tem que pagar para dar um fim nele, muita coisa, né? Manutenção preventiva. Então, para uma cadeira conseguir sustentar tudo isso, é quase impossível. Então hoje eu falo assim, olha, em estudo, tem que fazer estudo de viabilidade, claro, porque às vezes num município pequeno não comporta uma clínica.
Um município de 5.000 habitantes, eu vou colocar uma clínica com 10 cadeiras? Não existe Hoje isso, não tem né? como. Não tem. Mas um município como Maringá, por exemplo, tem que ser de 3 cadeiras para cima, entende? Então, por quê? Para aí a sua hora clínica ficar uma hora atrativa, Uhum. certo? Então você pode ver grandes redes, elas não colocam com menos de 3 cadeiras. E por que que eles não colocam? Porque eles têm uma gestão bem estruturada, um plano de negócio muito bem feito, que vai dar retuscada. Então, isso é a hora clínica. Prolabore, mais custo Mas os fixo, custos. né? Tá. Daí, fora a hora clínica, eu tenho mais alguns itens que precisa compor o preço. Segundo item é o O imposto, imposto. então eu tenho que saber a alíquota. Terceiro item, nós já comentamos aqui o risco, tanto o risco de inadimplência quanto o risco de refazer o procedimento, né? Quarto item, o lucro que você quer ter em cima. Porque prolabore não é Não é lucro. lucro. E isso as pessoas sempre confundem. Por que que elas confundem? Porque normalmente o dentista é o dono da clínica, o que sobrou ele não sabe o dele. que que foi de prolabore, o que que foi Sobrou de é dele, lucro. pronto. É dele É que só dele, pronto. quando ele separa pessoa física de jurídica, né? Uhum. Ele paga o aluguel da casa dele com a conta da clínica e Paga coloca como custo paga tudo, fixo. paga tudo junto, nem sabe. Exatamente. Então, é diferente. Então, o lucro precisa, porque eu sempre falo assim: se você for abrir um consultório para não ter lucro, não abra. Não abro, ué. Vai trabalhar no consultório do outro. Se você ganhar só o Prolabore, você vai lá e trabalha no consultório do outro, né? Uhum. Então, você precisa ter uma margem de lucro. Essa margem está escrita qual que é a margem correta? Não, Não existe. É a gente que determina. é a gente que determina. É E 10%, tem que estar 50%, 100%? Sim. tem que estar em conformidade com o serviço que você oferece, Uhum. né? Se eu vou trabalhar com fluxo, eu não vou, como que é? Tá, então vamos colocar que a gente coloca uma margem de lucro de 20, 25%, que é uma margem de lucro legal. Uhum. Apesar de quando eu falo, as pessoas falam, mas não é pouco? Aí eu te faço uma pergunta. O consultório entrou 50.000 no mês. Sobrou 20%, sobrou 10 livre. Pagou teu salário, Pagou pagou tudo E e sobrou ainda 10. sobrou 10. Você acha que é pouco? Eu não acho. Eu acho que de 25%, no máximo 30%. Porque senão vai ficar um custo Vai ficar um muito custo alto. muito alto. Exatamente. Tá, precisamos saber do lucro, precisamos considerar as taxas de cartão, principalmente, porque hoje a gente trabalha muito com recebimento em cartão. Sim. E quando você vai olhar, você se assusta. Ah, eu parcelei em 12 vezes lá. Só que daí você vai olhar, pegou com uma taxa de Pegou 8%. pegou uma taxa altíssima. Aí eu falo para você, juntou a taxa do cartão, o risco, o lucro, olha as porcentagens que tem. E por fim, o material, que nós falamos que é o mais em conta. Material, João, se tratando não de ROF e de muita prótese, porque daí tem um material mais diferenciado e mais caro, né? Mas se você pensar em cirurgia oral menor, se você pensar em endodontia, periodontia, pediatria, dentística, o material vai estar entre 8 e 12% do preço. Não vai fugir Não disso, foge disso, né? não foge disso. E tem como calcular isso? Aí eu vou te contar uma regra minha que eu falei que eu vou patentear. Qual é? Qual é? Porque assim, se eu tô falando que é 8% do preço, tempo é o nosso precioso e é o mais caro, Uhum. né? Eu vou ficar lá pegando tubinho de resina e contando quantas restaurações que eu fiz em cada resina, não é inviável Não isso. tem como. Ninguém sabe. Não existe e não Quantas vai gotas saber. de adesivo eu usei? Não tem Agora como. você concorda comigo que um tubo de resina você faz 20 restaurações, não faz? Faz Com certeza. tranquilamente. Divide por 20, amigo. O que você fizer a mais tá tudo certo. Sim. Entendeu? Entra o adesivo, entra nisso aí também. Isso. Então o que que eu faço? Eu pego tudo que é resina, por exemplo, Cotosol no nosso, né, nosso dia a dia, um ionômero de vidro, Cotosol, um MTA, o que vem fracionado, É fechou, fácil. é fácil. O que não vem fracionado, com certeza eu faço 20, faço, divide por 20. Dificilmente pronto. Com certeza, tem coisa que eu falo: "Não, não é nem 20 gente, é 30, é 40". Por exemplo, quanto que a gente utiliza o Endo-Ice. Endo-Ice é aquela Nossa senhora, negocinho que você aquilo lá faz
Até acabar demora, hein? Eu divido por 40. Um endoácido, eu tenho certeza que eu dou 40 espinha. Eu não, Sim, né? O dentista dá 40 dá 40. espinhadinha, certo? O par de luva, não. Par de luva, eu É sei que uma eu e paguei pronto. na caixa, quantas luvas vem, eu consigo Uhum. calcular, certo? Certo. O que que eu faço? Eu faço isso tudo de todos? Claro que não. Para que que eu vou perder esse tempo? Meu tempo é precioso. Eu pego meus carros-chefe. Que é que por amostragem mais eu atendo dentro da Endoloft? Já te falo. Endodontia de molar, eh, cirurgia periodontítica, o Fausto faz muito, e retratamento e profilaxia. É isso, certo? Ou restauração. Só esses 4, em janeiro, eu sento e listo tudo. Só para você ter noção, na endo, sabe quantos itens? Listando desde o sabonete, que a gente lava a mão, papel, toalha, tudo, dá 95 itens, mais ou menos, que é Imagino, utilizado. Você tá imagino, entendendo? sim. Aí calculo esse só uma vez no ano. Sabe quanto que deu esse ano? 94,30 centavos. Usando uma lima boa, Sim. 3 vezes, que a gente não usa mais Não usa mais 3 que 3. vezes, tá? Usando ponta de inserto ultrassônico, tá? Usando tudo, R$ 94. Sim. Entendeu? Aí eu pego aquilo como espelho para o ano inteiro. Então eu falo assim: "Pega sempre o teu carro-chefe, não fica ligado Coisa a por isso. isso. Liga muito mais, fica muito mais atento à tua alíquota, ao teu risco, ao teu lucro, à tua hora Uhum. clínica bem calculada, que esses são os mais caros. E aí quando você vai fazer uma pizza da composição do preço, você vai ver que a maior fatia é de hora clínica, Sim. depois a fatia que está mais ou menos próxima é lucro, imposto e taxas, uma fatia pequenininha de 10% mais ou menos de material, né, e tem mais a fatia que é de risco, né, que também então, normalmente o risco fica em torno de 20%, a hora clínica uns 27%, mais uns 20% de lucro e depois o material e as taxas, algumas coisinhas assim. Então é isso que compõe todo o preço, né. E Entendi. você tem que monitorar para ver se Sim. realmente você calculou e no final o resultado está dando o que você E esperou. se eu compro um material novo? Vamos supor, eu sou endodontista e só fazia manual. Uhum. Agora eu comprei o rotatório, comprei o Um automatizado. investimento você quer Fiz um fazer. investimento, comprei um material novo, fiz um curso novo, fiz uma técnica, estou fazendo uma técnica agora nova. Tá. Aonde que daí entra isso na minha precificação? Onde que eu consigo jogar? Porque se eu fazia no manual e cobrava X, agora no automático eu tenho que cobrar X vezes, sei lá, 3, por exemplo, Certo, né? certo. Mas onde que eu jogo isso daí? Tá. Seguinte, você tem que lembrar do João empreendedor Uhum. e o João dentista. Sim. O João dentista é o João profissional que tá ali, e o João empreendedor é o João dono do consultório, Certo. certo? Quem empreende é quem? É o dono, o Sim. empresário, certo? Então da onde que você vai tirar isso? Do seu lucro, Sim. porque o lucro é do empresário. Entendi. Então eu sempre oriento assim, eu coloquei 25% de lucro, pega 5% desses 25, deixa 20 para você, mas pega 5% e sempre guarda para reinvestir ali, Sim. entendeu? Agora se você quiser reinvestir os 25%, perfeito. Por quê? Porque esse material aí é investimento, você concorda? E que vai te dar retorno. Eu achei que fosse na hora clínica, porque também eu vou diminuir minha hora clínica. A hora clínica, aí eu vou chegar. Você vai diminuir a tua hora clínica, você vai ter mais lucro. Então, quanto Sim. mais tiver equipamento de alta qualidade, menos você pode colocar uma hora clínica, porque assim, ó, é padrão. Por exemplo, eu coloco padrão hora clínica de molar, tratamento. 3 horas clínicas, Sim. pensando em 2 sessões de 1 hora e meia, Uhum. certo? Certo. Feito por especialista. Certo. Se ele tem rotatório, localizador, microscópio, ele vai fazer em 2 horas. Sim. 2 sessões de 1 hora. Quer dizer, ele ganhou 1 hora clínica, Sim. que foi para o lucro dele. Se eu diminuir a hora clínica, foi para o Foi, lucro, acabou indo pro lucro. entendeu? Entendi. E aí você acaba tendo isso. Agora, você pode me falar assim, mas e o profissional? Ele também
E na hora clínica também no custo fixo, não tem que deixar alguma coisa? Tem. No custo fixo, eu sempre deixo uma hora de manutenção. Então, assim, tanto manutenção preventiva quanto reposição de material. Porque todo material ele tem uma vida útil, Sim. né? E a gente consegue, a cadeira odontológica, os equipamentos, a gente consegue mais ou menos medir. Então, você calcula a vida útil dele e quanto que ele custa por hora. Sim. E você coloca isso dentro do teu custo fixo. Porque em algum momento, Em algum você... momento vai dar zica. Exatamente. Em algum momento Exatamente. É. vai parar. Exatamente. Vamos pensar num custo fixo, por exemplo, de pequeno prazo, tá? Um uniforme, um simples uniforme, eu coloco dentro do custo fixo. Por quê? Porque você faz um uniforme para a tua clínica, dentro de um ano tá batido, você tem que trocar, não é? Todo mundo usa toda vez. Então, eu vou gastar R$ 2.000 no ano para um uniforme para secretária, para dentista, para zeladora, né? Para todo mundo. Tá bom, eu vou dividir esses 2.000 por Por 12, 12. tá? E todo mês eu vou colocar lá que tem um custo com o uniforme. Você não vai gastar todo mês, mas você vai Mas você atende o guardar, custo. porque na hora que chegar lá em dezembro, que você quer virar o ano com uniforme novo, tal, 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 você tem aquele uniforme. Sim. Entende? E aí você consegue colocar cada valor na sua casinha e aí saber o que que eu tenho para trabalhar, aonde que dá para economizar. Agora eu estou falando para você de 10%. Eu vou economizar numa resina que quebra, que não tem, eu não sei falar tecnicamente, tá? Você sabe falar muito melhor que eu não manipulo nada. Sim. Mas que é ruim de manipular, que é ruim não sei, no jeito dela, para eu levar 15 minutos a mais para fazer com uma resina ruim, sendo que eu tenho uma resina boa e que eu levo 15 minutos, eu economizo 15 minutos. Não é uma economia inteligente. Sim. Então, investir em equipamento, material e aprendizado de técnica Sim. é Porque lucro. não adianta nada investir no equipamento e tudo e não fazer a técnica, não fazer o curso, não Conhecimento. fazer. Exatamente. E aí, beleza, esse a gente viu eu como dentista no meu consultório, na minha clínica. Mas e se eu trabalhar para o doutor fulano de tal? Como que eu vou chegar lá? Porque hoje tem muito recém-formado, até mesmo pessoas que estão na lida aí, né? Que prestam serviço, É. né? Na clínica A, B, C, D. Né? E você fala, quanto é que você ganha lá? Ah, lá eu ganho porcentagem. Mas quanto? 20%. Uhum. Mas isso será que seria justo? Será que não seria justo? Ou então, ah, não, lá eu ganho diária. Quanto que é a tua diária? Ah, minha diária é R$ 150. Seria justo ou não seria justo? Eu agora, como procurando emprego, o que que eu tenho, o que que eu tinha que calcular para eu chegar para você e falar, não, Veridiana, isso que você quer me pagar não é justo. Eu preciso de tanto. Mas como que eu sei quanto que eu tenho que ganhar? É uma pergunta bem frequente, tá, João? Uhum. Na realidade, João, a gente tem que pensar assim, a gente tem que considerar o que é justo a gente ganhar ou não. Existe o lado do empregador, que é difícil, você tem consultório, sabe, e existe o lado dentista também, que eu sempre falo, eu encampo a bandeira da odontologia e acho que vocês têm que se valorizar, né? E existe muita confusão em tudo isso, por falta de conceito mesmo. Então, assim, vamos lá. A gente falou que o dentista deveria ganhar minimamente R$ 9.400 aproximadamente, que isso significa R$ 53 a hora, certo? Tá. Então, se o dentista vai atender lá no seu consultório, né? Eu sou dentista, vim aqui. João me contratou para eu atender aqui. Se o João quer me pagar diária, se o João quer me pagar por hora, ou se o João quer me pagar porcentagem, tanto faz. Mas, no final das contas, eu tenho que ganhar 53 e alguma coisa por hora. Sim. É isso que eu tenho que ganhar. Isso daquela lei de 61. Isso. Isso daquela lei E lá de que eu 61. acho justo. Você não acha justo? Você não Sim, acha claro. que se todos os nossos alunos saíssem ganhando 9.000 e poucos reais, não seria ruim? Que não é a realidade de hoje. De jeito nenhum. Tá bem longe De de jeito ser. nenhum. Tá muito longe. Muito Porque a longe. gente está falando de R$ 53 de hora, sendo que tem locais aí que estão pagando diária de 150. Eu ia chegar nisso. Então, quanto que seria a diária? Seria R$ 420, Seria R$ 420. entendeu? Uhum. Não seria uma diária legal? É uma É diária justa? justa. É justa, Justa. né? Tá. Aí nós temos um outro problema, que é o problema da falta de paciente.
Porque às vezes o cara negocia com você e o preço está até certo. Ele negociou uma porcentagem certa. Só que ele vai lá e ele que tem que levar o paciente dele, e ele não tem paciente, porque ele é recém-formado. Uhum. Ele não tem paciente. Então aí já é outro problema. Você teria que ganhar esse valor de 9.500 se você tivesse 40 horas cheio de paciente. Eu sempre falo para o aluno, falo, você é recém-formado, você tem que entender que você não tem paciente. Às vezes o teu problema é não ter paciente, que daí é outro problema, não é o problema do preço. Uhum. Entende? Por exemplo, eu tenho aluno lá na especialização que um dia chegou para mim e falou assim: Viridiana, tá difícil, eu não tô ganhando para pagar a especialização. Eu falei: "Mas por quê?". "Ah, tô ganhando 2.000 no mês só, é muito pouco". "Tá, então deixa eu entender, quais os dias que você tá atendendo?". "Ah, eu só atendo na terça-feira em determinado consultório". "Não, então você tá ganhando muito bem. Você tem de um dia Você só? atende um dia e ganha 2.000 no final do mês, tá tudo certo. O que você precisa é de mais 4 Você precisa consultórios igual pelo menos esse". mais uns 4 dias de serviço aí para ir bem. Tá perfeito. Uhum. Então você tá vendo que você tem que analisar, que eu vejo que eles não analisam, isso é a primeira Sim. coisa. A segunda coisa é que, além do Pronabore, tem outros fatores. Aí vamos, quais são os fatores que você negocia na hora de atender com outro? Primeiro, vou ter que emitir nota fiscal? Porque hoje é muito comum que as pessoas peçam um CNPJ para você e Uhum. faz um contrato de prestação de serviço para não gerar vínculos. Sim. Se você tem que emitir nota fiscal, bom, então já não é mais R$ 53 a hora. Qual é a alíquota que eu Porque eu tenho tenho? toda a E parte eu vou ter que colocar tributária. lá. Porque eu tenho a Então, parte de tributária. repente, eu vou ter que colocar 10% a mais, 8% Uhum. a mais, para suprir essa parte tributária. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu vou ter que levar material ou não? Ah, ó, eu, por exemplo, Veridiana, tenho pouquíssimas pessoas que atendem lá pra gente. Mas quando as pessoas atendem pra gente, eu prefiro que leve. Por exemplo, eu tenho uma dentista lá que, inclusive, o Fausto já trabalhou no consultório dela, ela foi embora, voltou, tal, e hoje ela atende em outros locais e, alguns casos, ela gosta de atender lá, é na área de prótese. Não era Uhum. nem a gente que gera demanda para ela. E ela, eu já falei para ela, arrumei um pedacinho lá, eu não quero saber de comprar material da sua área, porque eu não entendo esse material. Se eu colocar aqui, vai vencer esse material. Você traz tudo, entendeu? Então, vai ter o material. Quem é que vai dar esse material? É a clínica ou é o dentista que vai levar? Se é o dentista que vai levar, então tem que colocar Tem que mais o colocar custo do esse custo material, todo aí. certo? Uhum. Terceira coisa, e o risco? Como o risco? Se tiver que refazer, a clínica vai pagar novamente para você fazer, ou você vai ter que assumir esse risco? Porque eu falei que lá no preço tem que ter 20% de Sim. risco, pelo menos. Outra coisa, se o paciente não pagar, você recebe ou não recebe? Você está vendo que essa negociação não acontece na Sim, hora da de jeito contratação? nenhum, de jeito Ninguém. nenhum. Então, e isso tem que acontecer, tem que ser às claras. Eu quero entender, porque se tiver imposto, se tiver risco que você assumiu, aí é diferente, já não é mais R$ 53 a hora. Provavelmente essa área vai para R$ 80, vai Isso. para R$ 90 a Eu hora. já ia falar 100, provavelmente é para 100. Eu dou sempre um exemplo do Fausto, quando ele fazia especialização, ele atendia em Cianorte, num consultório muito antigo de Cianorte, indicaram ele lá, e ele atendia só nas sextas-feiras. Inclusive ele terminou a especialização, foi para o doutorado, ficava em Bauru, de segunda a quinta, e na Ia sexta ia ia atender lá, atender. né. E era um consultório que era mais ou menos assim que funcionava. Ele pagava um valor X para o Fausto. Só que ele combinava assim, ó, terminou, recebe, tá? Não paga o deslocamento, que ele saiu de Maringá a Cianorte, não paga o deslocamento. Só que ele tinha 2 coisas. Então ele assumiu o risco, concorda? Fausto fazia e recebia, independente se o paciente parcelou, se não parcelou, o que fazia. Uhum. O Fausto levava material de endo específico só, o resto usava de lá, não tinha que emitir nota fiscal, e ele tinha demanda. Então, o Fausto atendia às vezes 10 pacientes em um dia. Ele tinha uma média de pelo menos 15 pacientes mês. Vamos fazer um cálculo Isso eu aqui? imaginei agora aqui, porque todo dia ele deveria finalizar alguma coisa. Todo dia ele tem um recebimento.
Vamos calcular comigo, se naquela época, e faz muito tempo, mas se naquela época ele ganhava, tipo, R$ 300 por paciente, que eu acho que era mais ou menos como se fosse hoje uns R$ 400 por Uhum. paciente. 4 vezes 10 dá 4.000, certo? Se dá em média 15 pacientes, são 6 6.000, mil. só indo na sexta-feira, entendeu? Sim. Não era top? E vamos supor, se ele pagava 400 e cobrasse 1.500 na EMA, quem não entende de preço podia falar o quê? Tá ganhando as minhas costas lá, tá me pagando 400 e 1.100 fica no bolso dele. Mas ele tem os pacientes, ele tem o custo fixo, ele tem que ter o lucro, ele assumiu o risco e ele assumiu o imposto. É justo Você tá pegando o seu limpinho, né? o seu limpinho. Então entende que preço é bem complexo, é um negócio que a gente tem que parar sempre e analisar bem. Sim, porque a gente vê hoje o mercado aí concorrido do jeito que tá, e a única pergunta que a gente recebe é assim, professor, quanto é que tá a diária? Eu falo, não sei. Não sei, porque estão aqui me oferecendo 120. Eu falo, não, mas 120, pelo amor de Deus, né? 150, não, pelo amor de Deus, né? Mas é a realidade. Mas é uma realidade hoje cruel Ô, aí João, pro. e eu vou te falar, eu fui num evento há uns um ano atrás, mais ou menos, em São Paulo, onde tinha vários empresários da área de educação, Uhum. da da odonto, né. E aí, e eu sentei com um senhor lá para almoçar e ele contando, em São Paulo a diária, há um ano atrás, estava R$ 150. Você tem noção do que é o custo de vida em São Paulo? Aí eu fiquei de queixo caído, porque uma diária aqui, R$ 650 já é um absurdo, mas lá, né, então realmente só que enquanto o dentista não entender de preço, não entender qual o real valor do serviço dele e se apropriar disso, vai continuar E assim. essa conta ela tem que ser feita até então no cara que vai falar que vai pagar 20%. Total. O Mas que é 20%? entra tudo de novo, tá? Mas eu que levo o material, você que vai me dar, vou ter que emitir nota disso daí. Isso. Isso acaba que a conta vai ser quase a mesma. E o valor final tem que chegar no mesma coisa, Uhum. tem que pagar tudo e sobrar pelo menos R$ 54 por hora para você, Sim. entendeu? Essa conta dos 54 que ela ficou me martelando aqui mesmo, porque eu não tinha noção, né? E eu fiz uns pensamentos aqui meio instantâneos. Eu, graças a Deus, eu trabalhei por isso, quase que sempre, né? Graças a Eu Deus. quase que trabalhei por isso, porque quando eu trabalhei naquela outra empresa, naquele outro consultório grande de rede aqui, quando a gente fez a conta aí dos 6 mil, 9 mil, o meu batia quase isso daí, né? Batia esse mesmo valor. E hoje também, no que eu me presto, às vezes, a fazer os freelancers ali, para alguns colegas que não fazem prótese, alguma coisa, também na hora tá me dando mais ou menos isso daí É, também, é né? isso aí. Mas por sorte, tá? Te juro que eu nunca falei para ela assim, ó, fulano, mas a lei de 61 me diz que eu preciso ganhar R$ 54 por hora trabalhada, né? Eu juro que eu nunca imaginei essa conta. É, é. Mas é interessante, muito, muito bacana. Agora é o seguinte, a gente falou, que tem material ou não. E um cara que não tem material nenhum, uma profissão que não tem material, como é que uma pessoa calcula um preço? Ele vai ter que saber qual é a hora técnica dele. Então a primeira coisa é saber, assim, o que vamos supor, um arquiteto, quanto minimamente o arquiteto pode ganhar. Assim, ó, Um personal é trainer, um tri arquiteto, quem mais poderia ser aí? quanto que é esse salário mínimo, Uhum. né? Por incrível que pareça, até assim, sempre eu tô junto com o meu contador, porque como eu dou aula sobre isso, eu falo: "Você me É deixa um atento". contador também. Exatamente. Existe, você já deve ter escutado falar, porque quando a gente tem funcionário, a gente escuta muito falar sobre, as convenções que tem. Aham. E tem as convenções dos sindicatos na área de saúde. Sim. Grande parte, enfermagem, por exemplo, tem na convenção, entendeu? Sai o salário mínimo do daquela convenção daquela região, entendeu? Porque, por exemplo, salário mínimo de enfermeiro daqui não é o mesmo de São Paulo, que não é o Não, mesmo lá de Cuiabá, que é o sindicato que faz essa convenção. Então o que tem na convenção é muito legal, mas o dentista não tem. não tem. Esse é o problema, não tem. Tem no Paraná, teve uma lei que saiu em 2022,
Uma lei não, foi uma portaria falando do salário mínimo de dentista de 2022, e era os 3 salários mínimos por 20 horas. Então continua os 3 salários mínimos por 20 horas. Esse vai ser o Mas que padrão. mesmo assim ainda não é tão comprido, né? Não é. E eu vou te falar, João, a minha percepção é o seguinte: primeiro, muita gente me pergunta assim: "Você acha que a odontologia é uma boa profissão?" Eu acho ótima profissão. Primeiro que só cresce o mercado, porque antigamente ainda era admissível alguém ficar com um dentinho ou outro faltando, hoje ninguém admite nada disso. Sim. Tem que ser lindo, maravilhoso, com um sorriso bom e etc. População envelhecendo, quanto mais envelhece, mais vai precisar de dentista. Qual é o problema? Não saber gestão. Por quê? Pode ver que as grandes redes, elas foram tomadas por administradores. Sim. Quantas grandes redes que não são os dentistas os proprietários? E o que se percebe? Que como o dentista não entende de nada, não sabe negociar nada, eu vou te falar, você paga o dentista, nem contar o dinheiro ele conta. Ele Sim. só faz assim, enfia e vai. Ou o Pix, entrou, entrou. Nem isso ele faz. E quando ele fizer isso, empresários vão ver isso e vão falar: "Nossa, é mão de obra barata". Ele vai se tornar uma mão de obra barata, Sim. entende? Então, se o dentista começar a se despertar para isso, começar a ver isso, querer aprender sobre isso, ele vai tomar o papel dele novamente, e é o que eu falo: "Gente, não sou eu, enfermeira, que vou defender vocês. Sim. É só vocês", é a mesma coisa de cobrar a consulta. O que está começando fala assim: "Eu não posso cobrar, porque lá na minha cidade ninguém cobra, se eu começar cobrando eu não vou ter cliente". O que está há anos fala assim: eu não posso começar a cobrar, nunca cobrei, se eu começar agora eu vou perder cliente". Então vocês vão continuar nessa. Sim. Agora, você leva o seu cachorrinho no veterinário e não paga consulta? Não. Você vai na nutricionista e não paga consulta? Não. Você vai na fisioterapeuta e não paga consulta? Todo mundo cobra, o dentista não cobra. É que volta para dar uma olhadinha. Volta para dar uma olhadinha. Então, a primeira coisa é treinar a secretária. A gente não trabalha com uma olhadinha, nós Sim. trabalhamos com consulta. Sim. Então, consulta, ela é composta, aí eu já falo também, já pego pesado com os meninos, né, porque eu também sou enfermeira, eu falo assim: "Mas também tem que fazer consulta, se for só para dar uma Sim. olhadinha, aí não dá, né, Não, João?", exatamente. né. E volta também lá no nosso começo, que é cobrar sem E ter a base entregar. sem ter a base do porquê, né. "Ah, eu cobro R$ 200, mas eu não sei porquê", ou "Eu cobro só 50, também não sei porquê". Você tem que ser o justo, né, e saber o seu valor, né, e saber o Exatamente, porque seu se valor. você cobrar e entregar, aqui que ele vai falar: "Passei por tantos que realmente só deu uma olhadinha, agora Uhum. aqui foi feita uma consulta". Sim. Agora você faz uma anamnese bem feita, você faz exame radiológico, você faz um exame clínico muito bem feito, você faz diagnóstico, você faz plano de tratamento, você não vai cobrar? Sim. Aí não dá, Ainda né. mais aí você não é perder tempo, mas você ainda mostrou para o paciente, você sentou, explicou tudo isso, realmente ela deve ser cobrada. E Tem. eu juro que algumas eu não cobro, a maioria eu realmente também não cobro, mas é uma coisa que me incomoda, Uhum. né, incomoda Uma muito. coisa que é uma artimanha que eu sempre falo para eles, nós começamos assim e até hoje eu faço isso, e acho justo, é assim, ó, eu coloco lá: "O preço da consulta é tanto, é X". Só que se fechar o procedimento, eu desconto no procedimento, tá. Por quê? Porque no procedimento eu coloco o tempo da consulta também. Uhum. Então eu coloco os 30 minutos da consulta e mais o tempo, então quer dizer, eu cobrei lá também, Sim, então eu vou descontar, entendeu. sim, eu já fiz essa Isso é técnica legal. também. Já Isso. fiz essa técnica, né, E se o cara veio só para fazer uma consulta, porque quantos chegam lá pra gente, chega muita gente: "Eu quero ver uma segunda opinião", ok, tá perfeito, e ele tem todo o direito de ver, claro. de fazer só a consulta, ver a segunda opinião e voltar para onde ele da onde ele Ou veio, já ou fechar, ou ficar já ali, ficar, né. sim. Então é mais ou menos isso. Pois é, cara, que tema. Legal. Ele mas é um tema meio capcioso, assim, também, né, a gente é extremamente importante, É, ele é uma base muito grande para o nosso trabalho, é, né, só que a gente tem que ter muito cuidado, é. né, a gente tem que ter Muito. muito cuidado E no monitorar no sempre. que no que a gente vai fazer, né, no que a gente está pensando, como realmente colocar o meu preço, como eu colocar o meu custo, né. E outra coisa, a gente falou que não pode ser baseado no vizinho, Sim. mas você tem que ter o vizinho como parâmetro. Então, Uhum.
Depois que você calculou tudo, epa, quanto que tá o do vizinho, quanto que tá o meu? Tá Claro. legal. Tem coisa, por exemplo, que quando eu vou colocar o preço, porque na minha planilha eu coloco assim, ó, preço calculado e preço praticado. É diferente do calculado Claro. com o praticado. Tem coisa que eu consigo colocar uma margem de lucro maior. E tem coisa que eu tenho que reduzir Tem um que pouquinho. baixar. Isso. Sim. Pensando em mercado. Claro. Entende? Sim. Então a gente sempre, por exemplo, a consulta mesmo, minha, se eu fosse colocar o preço mesmo de consulta que eu deveria colocar, eram uns R$ 380. E eu cobro R$ 300. Uhum. Entendeu? Por quê? Eu tiro um pouco da margem de lucro, porque eu acho que 380 é muito, 300 legal, mas 380 já tá demais, entendeu? Sim. Pensando em mercado. Compensação ainda eu consigo colocar mais. Então, como é elas por elas, eu ganho um lucro. Sim, No final das contas, o meu lucro acaba sendo, em média, sim. 20%. E aí tem as equivalências, né? Aí vai nas Exato. equivalências. Sim, sim, é bem justo. É uma coisa que a gente tem que não pode simplesmente a partir de agora, agora eu vou mudar. Não, isso a gente tem que Tem que estudar, estudar, tem estruturar. que entender, É, né? exato. Entender, que eu digo, é entender o que eu quero, né? Entender o meu material, entender aonde eu consigo dar essas Você falou tudo. valências, né? Ó, na realidade, eu começo a falar de preço quando eu faço curso ou eu sempre falo assim: o que você quer? Aonde você quer chegar? Essa é a primeira pergunta, né. Eu vejo muita mulher hoje dentro da odontologia, né, aí eu falo assim e aí eu já não estou perguntando mais para profissional, eu estou perguntando para pessoal: "O que você quer enquanto pessoa?". Porque João, esse discurso que a pessoa é uma e o profissional é outra, para mim não existe. Não, eu também eu concordo plenamente. A pessoa que é organizada é um profissional organizado, a Uhum. pessoa que é dedicada é um profissional dedicado. Não existe essa, aqui ela é muito Sim. bom e lá é muito Chega, ruim. é o que chega e vira a chave, né? Não Ah, eu existe. pisei aqui dentro, eu viro minha chave. Não Não, não é? existe. Sim, Não existe. concordo. Então, eu penso assim, eu sempre falo: "O que que você quer?". Porque tem aquela pessoa que ela quer viver uma tranquilidade, que ela quer uma coisa mais de boa, mais caseira. Tem aquela pessoa que sonha em dar aula, tem aquela pessoa que quer ser o destaque. Financeiramente, o que que você quer? Eu quero ganhar 50.000, o outro não, com 10 eu estou feliz, né. E cada um é um. Sim, Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o que nós queremos de resultado final. sim. Porque para eu chegar lá, eu tenho que primeiro traçar tudo Sim, você isso. tem um caminho a percorrer e você tem que entendê-lo e fazer esse caminho ser mais fácil. Fazer o Exata caminho ser mais fácil e exatamente. não árduo, né? Exatamente. Que hoje ele é árduo. Ele é Hoje ele é árduo. árduo. O cara Mas ganha os hoje 50 que ele quer de uma maneira que ele poderia ganhar muito mais fácil. mas hoje, eu vejo que as pessoas não sabem onde elas querem chegar, Sim, bem para isso. onde elas querem ir. E se isso não está definido, aí fica difícil, Sim. né. Porque é o que eu sempre falo, é igual o cachorrinho que corre atrás do carro, você não sabe aonde que ele quer chegar, ele vai correr, cansou, ele para. Uhum. Todo mundo que não sabe onde quer chegar, a hora que cansa, para, volta. Agora se eu sei que eu corri 70%, falta 30, eu tô cansado, mas eu vou até esses 30. É, aí a gente escuta muita, né, nesse correr sem saber, receber também o que acha que está recebendo pouco ou não, aí entra frustração, pessoal frustrado, fala mal da profissão, Isso, atende mal atendido, porque também a pessoa às vezes não parou e entendeu a sua realidade, a né? sua realidade. Não entendeu a sua realidade e não sabe, nem sabe aonde girar a chave Esse. para essa Mas é realidade. aquilo que você falou, as pessoas ficam muito no raso, né. Aham. Elas não aprofundam nos temas, elas não sabem planejar, elas não sabem, né. Hoje é fácil olhar para o João, como que ele tá, professor da faculdade, com doutorado. E como que foi o teu trajeto? Uhum. Sempre falo para os alunos, na hora que chega lá: "Vocês não vão querer sair fazendo endo e cobrando o que o Fausto faz hoje, Sim, 22 anos depois", sim. né. Com 1 ano de formado, o Fausto estava andando de ônibus junto com o paciente. Ele saía do consultório, fechava o consultório e ia de ônibus junto com o Vai pegar o paciente e metrô? embora, Vamos lá. entendeu? Sim, claro. E tudo acontece, só que o que você não pode é ficar ali. Sim, Se alguém como eu tivesse me dado esses conselhos lá há sim, claro. 20 anos atrás, né. Uhum. É, se eu também soubesse tudo que eu sei hoje há 20 anos atrás, também tenho 20 anos de formado,
né, a vida era totalmente diferente, né, Totalmente totalmente. diferente. Mas também é bom que a gente cresce, a gente aprende, a Não, gente cresce, total, aprende, total. e isso é muito bacana, Pelo menos né. aprendemos, né. Pelo menos aprendemos, de uma forma mesmo mais difícil por cima, mas aprendeu, né, isso é Exatamente. bom. Tá certo. Mas eu te agradeço Eu que te muito por agradeço. esse bate-papo, porque ele é muito amplo, igual a gente tá falando aqui. Eu tô tentando dar um jeito até de finalizar e não De consigo, porque ele é muito resumir, porque ele é muito amplo e ele é muito bom. Eu já pensei até em fazer ó como eu tava pensando aqui, eu queria colocar o Rodrigo aqui do nosso lado, por o exemplo, ó. Rodrigo é top, ele Putz, gosta porque bastante. quando a gente vai falar assim: "Ah, mas a minha carreira é isso", tá fera, mas espera aí, vem pra cá, Tá. né. Então ia dar uma discussão aqui que ia ser muito fenomenal, porque ele é um tema muito amplo, muito É, importante. Tema muito amplo, muito importante, e hoje ele é real. ele Ele é um tema real, é, né. com Ele é certeza. um tema que ele não tem para onde fugir. Uhum. Você vai ter que entender isso, Vai, né, porque senão é aquele cara também que ganha X mil e não vai chegar no em X mil lugar e nenhum. um, não vai É, chegar no X mil e dois, né. isso mesmo. Então a pessoa vai ter que se ligar nisso daí bastante, né. Mas eu te agradeço de coração pela disponibilidade, Agradeço. né, daqueles nossos primeiro papo de achar dia, tem que ser tal dia, eu ainda marquei o dia errado, falei pro Natan que da Filmar: "Natan, é tal dia", "Natan, muda pelo amor de Deus", não é mais, e eu tinha que talvez estar dando aula hoje nesse mesmo horário, e eu falei: "Nossa, vai ter que ser de manhã", o Hora Natan: que eu "Eu não vi dia consigo vir de 7, manhã", eu falei: "Jesus Cristo", mas ainda bem que tudo deu certo, né, tá. agradeço de coração pela sua disponibilidade, esse bate-papo, que para mim aqui eu já pensei tanta coisa É que, o começo, né. assim, eu quero muito trazer a minha esposa para trabalhar comigo. A partir de agora eu quero mais ainda, né, para ela fazer parte da minha equipe, trabalhar comigo e a gente dividir também isso, porque uma pessoa só não faz, Não como a gente falou, faz, uma pessoa só não faz, não né? faz. Então ter mais uma pessoa comigo, porque vai ser muito importante. E eu espero que a gente tenha conseguido abrir a mente de muita gente hoje Eu também, também espero. né? Eu torço muito, eu até brinco assim, meu negócio depende do sucesso profissional do dentista. Aham. Então, assim, quando eu vou falar dos nossos cursos, eu falo um grande diferencial, e é verdade que a gente faz isso lá, é que vocês têm 4 horas comigo de preço, 4 horas de relacionamento com o cliente, algumas coisas a gente insere de gestão, porque eu não quero que vocês saiam aqui aprendendo fazendo odontia, a gente quer que vocês saiam aprendendo a trabalhar, ganhar dinheiro e fazer endodontia, é diferente, Sim. né. Então assim, eu que te agradeço uma oportunidade de estar aqui, fiquei super feliz, realmente é uma semana apertadinha, te Sim. falei que a gente está com um evento, estou com um professor que já está chegando, eu vou para o aeroporto direto buscar professor de fora, que já está chegando para o evento, mas é uma oportunidade muito legal, eu gosto muito de falar disso. Sim. E já vou deixar o convite para você, sua esposa, que se quiserem ir até a Endoloft um dia conhecer como que a gente trabalha, algumas coisas. Uma coisa que a gente está iniciando agora e que está dando bastante resultado amanhã, inclusive a gente vai no pré-evento, nós já vamos jogar isso. A gente está colocando a inteligência artificial no atendimento pra gente, muito legal, sabe? Eu acho que isso tá vindo aí, né, e não tem Uhum. jeito Não de vai ter como fugir não. fugir, não tem. E eu tenho uma empresa que já desenvolveu de atendimento para Endoloft, sabe, a inteligência artificial. Então eu acho que não é que eu vou substituir os funcionários, não, é que os funcionários vão poder desempenhar outras tarefas, Sim, que também são primordiais, e a gente vai ter uma gestão do tempo muito melhor, né. sim, Então eu acho que é muita coisa que dá para fazer, muita coisa sim. bacana, e fica aí o convite, tá. Se vocês Pode quiserem deixar, ir lá vamos sim, conhecer, eu sou apaixonada por essa vamos área sim. aí de Nós gestão. nós vamos sim. Então tá bom. Então beleza. E pessoal, pelo amor de Deus, já que você chegou até aqui, dá um joinha para mim, dá um seguir lá no canal, vamos fazer isso crescer mais e mais com mais temas, dê sua opinião quando cruzar comigo, ou pro próprio YouTube, Instagram, dê sua opinião de algum tema, o que que eu deveria falar, conversar, quem trazer, sugestão, estamos aqui para isso, beleza? Muito obrigado, até a próxima.